Olá, aluno que fará o Enem este ano, aqui é a professora Moisa e hoje darei mais uma dica de redação. Antes de iniciarmos, gostaria que você conhecesse o e-book passo a passo de como escrever a redação perfeita. É um material que eu produzi em que você irá aprender como se desenvolve aí um texto dissertativo argumentativo, desde a elaboração da tese ao parágrafo aí de introdução, de desenvolvimento e também a conclusão. E há aí também um material complementar bem interessante. Na página 41, nós temos aí uma proposta de redação com o eixo social. E o tema é violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, faremos aqui um planejamento para que você aí produza a sua redação. O tema, no caso, ela leva a perguntas. Por que aí existe a violência sexual contra crianças e adolescentes? E a resposta serão aí as teses. Então, nós temos primeiramente a negligência da sociedade, depois nós temos aí a negligência da família, quer dizer, a família, tanto a sociedade, deixa de lado assuntos relacionados aí à violência sexual. Na introdução, para fazer a contextualização do tema, nós temos aí algumas possibilidades. A possibilidade 1 é a declaração inicial e, no caso, colocando um discurso aí de uma autoridade. Vamos prestar atenção na leitura. Fundamento de Itamar Gonçalves, ativista de uma ONG, em que ele aborda a seguinte questão: é preciso desmistificar a ideia que falar de sexualidade é ensinar as crianças a ter relação sexual. Educação sexual ajudaria na prevenção de denúncias. A possibilidade 2 é a declaração inicial sobre a questão. Então, é você afirmar algo que a sociedade já tem aí o conhecimento. Como assim? Na maioria dos casos, membros da própria família são os que praticam a violência. E quando não praticam, são omissas aos acontecimentos. Então, seria colocar de uma forma mais clara aí esse tema e colocando um pouco aí sobre a tese a ser desenvolvida. A possibilidade 3 é uma declaração inicial junto a uma constituição. É bem interessante essa ideia. E, no caso, dá para se utilizar em variados temas. De acordo com o tema exigido, você escolherá um dos 4 incisos para utilizar como contexto. A problemática, por sua vez, será justamente dizer que esse objetivo fundamental não é respeitado, tendo em vista aí a exigência, a persistência ou a manutenção da problemática. Então, é só você escolher um, ou no caso, você pode escolher e parafrasear. Nós temos aí alguns incisos, eu vou fazer a leitura de um, e aí você pode aí colocar no pause e fazer a leitura do restante. Então, o inciso 1, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Nós temos também o artigo 227, que é bem interessante, que está logo aqui, que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Logicamente, você irá parafrasear essas ideias e colocar na introdução. Depois você pode aí retomar essa ideia na conclusão, fica bem legal. No desenvolvimento 1, para a tese negligência da sociedade, você pode colocar como tópico frasal aí dados estatísticos. Você pode colocar também, por exemplo, uma definição. Como assim? Vamos fazer a leitura. A sociedade é omissa no combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, essa é uma definição, quer dizer, é como se nós estivéssemos repetindo a tese. Acredito que para você que vai fazer o Enem, seja a forma mais simples de colocar o tópico frasal, tá? O argumento, né, por dados estatísticos aqui é uma citação, no caso, você pode aí parafrasear. O Serviço de Disque Denúncia da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, quer dizer, da República, registrou 162 mil relatos de violência física, psicológica e sexual contra crianças e adolescentes. E aí nós temos a fonte, que é a Fundação Telefônica. No caso, você pode argumentar colocando essa questão e depois você vem com um comentário. Você vai colocar aí se você acha que é um número elevado, se é preocupante essa questão, tá? E o exemplo: o Ministério da Saúde
Considera a violência sexual os casos de assédio, estupro, pornografia infantil e exploração sexual. Dentre as violências aí sofridas por crianças e adolescentes, o tipo mais notificado foi o estupro, 62% em crianças e 70,4% em adolescentes. Então é a fonte do G1. E aí as consequências, crianças e adolescentes com traumas psicológicos. Então, é essa questão da omissão, como nós colocamos no início, que seria aí toda a parte do desenvolvimento. No caso, o método indutivo e dedutivo, você verá aí nesse material, tá? Então, é interessante você aí acessar o link que está disponível aqui na descrição do vídeo e conhecer um pouco sobre essas ideias. No desenvolvimento 2, você falará então da negligência familiar. Então a ideia é o seguinte, quando eu tenho duas teses, a primeira tese é desenvolvida no primeiro parágrafo de desenvolvimento e a segunda tese no segundo parágrafo de desenvolvimento. Então nós temos aqui o tópico frasal, que é o discurso de autoridade, que é bem legal, é fundamento de Bauman, relações interpessoais cada vez mais superficiais. E aí depois você vem com o argumento de causa e efeito, que fala o seguinte: violência intrafamiliar é toda forma de violência física, psicológica ou sexual praticada por membros do membro familiar, pais biológicos ou adotivos, padrastos, madrastas, tios ou tias, avós e avós, contra crianças e adolescentes. Não ocorre necessariamente no lar da criança. Falta de afetividade na relação de pais e filhos, depreciação da criança, referindo-se a ela de forma negativa. Então, nós temos várias questões aqui pertinentes, que é do protocolo de atenção a crianças e adolescentes vítimas de violência. Então, nós vamos entender o seguinte: Bauman, falou que as relações interpessoais são o quê? Superficiais. Então, quer dizer, há a ideia do distanciamento desse pai, desse tio, em relação ao que é certo, o que na verdade deveria ser seguido. Então, quer dizer, há aí a questão do abuso acontecer por parte desses, ou, por exemplo, pela omissão da informação. Então, pense nessas vertentes. O exemplo, que sempre que você pode utilizar. O autor, ou a autora do abuso, crê que o contato sexual é uma forma de amor familiar. Olha para vocês verem, Também está no protocolo de atenção a criança e adolescente vítimas de violência. E a consequência? Dificuldade de socialização, isolamento, agressividade, frequência irregular na escola. Então, essa organização, você consegue fazer aí no dia da prova do Enem, a partir de um esquema, de um mapa mental, por exemplo. E na conclusão, você vem aí com um conectivo, Pode ser, portanto, Dessart, é bem legal, em síntese. E depois você aí vai voltar no tema ou na tese e usar essa parte aqui, que é uma parte pronta, é uma dica que você pode utilizar em todas as redações. Visto o, aí você vem colocando, no caso, o assunto, e tal. É irrefutável a tomada de medidas que amenizem o problema. Aí você vai colocar a intervenção 1 e a intervenção 2. A intervenção 1 é para resolver a negligência da sociedade. Aí, no caso, quem vai fazer? Os Centros de Referência de Assistência Social. O que eles vão fazer? Programas, projetos e ações. Como vai fazer? Articulando com a rede local, garantindo a proteção social básica. Quando? De forma imediata. Para quê? Minimizar situações de vulnerabilidade e risco social. Na intervenção 2, nós temos aí a negligência familiar. Quem vai resolver? As universidades. O que elas vão fazer? Realizar estudos de casos. Como? Com as equipes CREAS e, sempre que possível, envolver profissionais de outros serviços da rede, em que a criança ou adolescente venha ou esteja sendo atendido. E quando? De forma gradativa. Para quê? Para que identifique o perfil das famílias e assim tenha uma ação mais eficiente. Então, aqui nós tivemos um planejamento de um eixo aí muito importante no Enem, Então, é você sentar, fazer as anotações necessárias e construir a sua redação, No caso, eu agradeço aí a atenção de vocês, tenham uma boa semana e um grande abraço.